texto de Mateus capítulo 7, a partir do versículo de número 17. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo nesse momento, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, fica com ela na mão, tá, gente? Vamos nessa então. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Voltando aqui para a tela aqui. Queridos, deixa eu falar com vocês uma coisa nessa noite, para a gente poder se situar. Eu vou usar dois textos aqui para a gente poder se embasar na questão dos nossos frutos e de como nós somos conhecidos. Ok? Afinal de contas está aqui, né? Como nós somos conhecidos? Como somos conhecidos? E na nossa thumbnail também, que a gente colocou, está o texto bíblico. Amados, vamos falar um pouquinho aqui, primeiramente, dos versículos, os versículos finais que a gente leu, né? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Às vezes a gente fica pensando: meu Deus, mas por que tanta gente desperdiça o seu tempo na casa de Deus, na obra de Deus, na presença de Deus, achando que está fazendo tudo, mas não está? Achando que está agradando a Deus, mas não está. E isso a cada dia, queridos, podem acreditar. Particularmente eu, Fábio, peço muito a Deus para que Ele revele na minha vida aquilo que eu necessito a cada dia me consertar, para que Ele me conserte, para que Ele me transforme a cada dia. Porque, imagine, estamos aqui, né, ministrando nessa live, estamos aqui adorando a Deus, eu como pastor, posso ministrar na casa do Senhor durante muito tempo, até a volta do Senhor Jesus, ou até o meu último dia de vida. Imagine, gente, qual não será a surpresa, né? A gente achar que profetizou, a gente achar que fez a obra de Deus, que a gente louvou, que a gente tocou um instrumento para adorar a Deus, que a gente foi para a igreja, abriu igreja, fechou a igreja. Né? Quando eu digo abrir igreja e fechar a igreja, é porque o pastor é o primeiro a chegar, o último a sair, né? Invariavelmente. Bom, pelo menos eu fazia isso sempre, né? Graças a Deus. E aí Cristo é testemunha, eu não estou aqui de enrolação, nem de blá blá blá. Deus sabe que a hora é a primeira a chegar e o último a sair de todo o culto. Então, particularmente, né? Imagine você então ter todo não digo sacrifício, mas todo esse trabalho, né? Todo esse empenho. E aí eu ouvi assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A explicação, ela está nos dois primeiros versículos que nós lemos, o versículo 17 e o versículo 18 e 19, na verdade, né? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. O que Jesus está querendo falar aqui? Jesus, na verdade, ele está explicando o final. Ele está explicando por que muita gente se acha árvore e é até árvore, mas não é árvore boa, é uma árvore má. E muitos, como árvores más, né?
e se colocam como pessoas, até mesmo se você olhar, né, você fala assim, meu Deus, que pessoa usada, que pessoa ungida, que homem usado, que homem ungido, que mulher usada, que mulher ungida. E aí a gente, nós como infelizmente, né, a gente seguia muito por aparências, né? Não era para ser assim, mas a gente acaba seguindo por aparências. A gente não observa muito os frutos e a gente acaba indo na retórica da pessoa, na verdade, ou seja, naquilo que ela está falando, né, naquilo que ela está demonstrando. Mas a gente não consegue observar os frutos. Aí que está o detalhe. Mais precisamente sobre questão de frutos, né? Está escrito assim, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Todas as pessoas que estão na presença de Deus ou que não estão, todos aqueles que declaram sua fé no Senhor Jesus Cristo, e todos aqueles que de alguma maneira acham que fazem a obra de Deus, obviamente, queridos, algum tipo de fruto essas pessoas vão ter que produzir, né? Ou bons frutos, ou maus frutos, ou más frutos, né? E a gente entende que no dia a dia, na obra de Deus, ou mesmo, quando eu digo obra de Deus, eu estou falando tanto dentro quanto fora do templo, nossa vida como exemplo que tem que ser, a gente vai se deparar com essas situações, a gente vai se deparar com problemas e dificuldades que vão acontecer e que vão nos desafiar. Vão desafiar a mim e a você para que nós possamos dar um bom exemplo e ser homens e mulheres verdadeiros. E é tudo que a gente precisa ser. Queridos, para a gente poder se enquadrar nessa palavra de ser uma boa árvore, nós precisamos ser verdadeiros. E a primeira coisa que a gente tem que admitir como verdadeiros é que somos pecadores. É que necessitamos do conserto de Deus. É que necessitamos da misericórdia dele. É que necessitamos do amor dele. É que necessitamos da unção dele sobre nossas vidas. Isso é a primeira coisa que a gente precisa. É a primeira coisa que você vai precisar. A primeira coisa que nós precisaremos para que a gente se situe na presença de Deus, para a gente não ficar se enganando com falso discurso. Então, para começar a história, reconheçamos os nossos pecados, nossos delitos, somos pecadores, somos falhos, somos fracos e necessitamos de Deus, do Senhor Jesus Cristo, mais do que o ar que estamos respirando agora. Ok? Para que a nossa vida seja transformada. E aí a nossa árvore seja boa. Porque se a nossa árvore for má, os nossos frutos serão frutos maus. Se a minha vida for uma vida de árvore má, tudo que eu for fazer, se der algum tipo de fruto, o fruto não vai vingar. Será um fruto que não vai ser aproveitado. Vai até ter algum tipo de fruto. Por isso que o texto fala, Senhor, a gente fez, a gente aconteceu, a gente profetizou, a gente curou. Ou seja, vão haver frutos, só que esses frutos não serão frutos verdadeiros. Não serão frutos dignos, frutos de arrependimento. Não serão frutos para as nossas vidas, ou para outras vidas principalmente. Porque é o que nós falamos, né? A gente está aqui para falar também que nós temos que ser exemplos para outras pessoas, para outras vidas. E esses frutos vão impactar outras pessoas, outras vidas. Não sei se você entende o que Deus fala, mas eu sei que Deus está falando contigo. E quando a gente entende isso, fica um pouquinho melhor quando a gente começa a compreender a questão dos frutos, a questão de ser uma boa árvore, a questão de entender que é necessário um conserto, que é necessário da minha parte, da tua parte, uma entrega total a Deus, a tal ponto de nós termos as nossas vidas como parâmetros para outras pessoas também, e não sermos homens e mulheres hipócritas, né? Porque o que adianta o homem, o ser humano, ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma, a sua própria salvação? Enfim, as surpresas, elas vão acontecer. E eu não quero passar por essas surpresas, nem você. Imagine, nós não queremos passar por essas surpresas. Nós não queremos ser surpreendidos com esta palavra que trará para nós uma tristeza sem fim, uma tristeza infinita.
Porque a gente vai alegar, Senhor, naquele dia, né? Não profetizamos nós em teu nome, ou seja, o ato de profetizar é falar em nome do Senhor. Senhor, a gente não pregou o teu evangelho, a gente não ministrou, a gente não profetizou, e em teu nome não expulsamos demônios. Senhor, os demônios saíram, porque a falsa impressão que dá quando a gente vai ministrar alguma coisa, quando a gente vai profetizar, é interessante, é que Deus, primeiro, Deus conhece as pessoas que estão ao nosso redor, ok? Desculpa. Deus conhece as pessoas que estão ao nosso redor. Deus sabe exatamente o que as pessoas precisam. E nós somos esses homens e mulheres que Deus quer usar para outras pessoas. Não necessariamente, se nós formos usados, será o mérito nosso, será a infinita misericórdia do Senhor. E às vezes aquela pessoa ou as vidas que estão ao nosso redor precisarão ser abençoadas. E nós seremos o canal para isso. Não significa que a nossa vida vai estar certinha. Não significa que a nossa vida vai estar impecável, e não significa que o fato de Deus abençoar alguém ao nosso lado, ou abençoar pessoas que estão ao nosso redor por nossa causa, esse fato vai nos isentar dos nossos delitos, né? Como diz o último texto, que das nossas iniquidades que praticamos. Ok? Porque o último texto fala, versículo 23, e então lhe direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Entendam? Tem gente, enfim, e eu vim de uma escola, né? Como é que eu posso falar assim? Eu vim de uma escola de profetas, né? E eu aprendi, com o passar do tempo, a questão da profecia, a questão de ministrar, de entregar recado, de pregar, de viver. E, particularmente, eu sempre procurei olhar para a minha vida, olhar para o meu ser, para o meu viver, e procurar me consertar com Deus. É o que eu necessito. Então não adianta eu ficar olhando para os outros e minha vida está uma negação. Então, se eu não quero ouvir isso aqui, eu preciso me consertar com Deus. Mas existem coisas que elas saltam aos nossos olhos, e se você vai concordar comigo, ou seja, às vezes você se depara com situações e com pessoas que não é que você desconfia, é que a pessoa mostra para você quem ela é, ó, pelos seus frutos conhecereis. Então a pessoa mostra para você quem ela é, porque os frutos dela estão à mostra. Só que você vê que essa pessoa, por incrível que pareça, ministra, ou enfim, faz alguma coisa e dá resultado. A coisa acontece, o milagre acontece, e você fica pensando, meu Deus, como tu pode ser uma pessoa dessa? Como pode acontecer isso? Eu estou vendo essa pessoa aqui, os frutos dela estão mostrando com coisas completamente diferentes. E aí é que esse texto é explicado de maneira muito, muito didática acerca das pessoas que, embora sejam usadas por Deus, embora profetizem, expulsem demônios, enfim, tudo bonitinho, mas os seus frutos saltam aos olhos também. E esses frutos não condizem com aquilo que essa pessoa está pregando, está ministrando. Ou que essas pessoas estão pregando ou estão ministrando. E aí, realmente, as coisas vão acontecer. Então, como eu falei, a gente não pode se abalizar. Porque, infelizmente, eu já conheci muita gente assim. Não digo muita gente, mas eu conheci pessoas assim. Quero pedir perdão, gente. A gente está aqui ao vivo. Então, passa motoqueiro, passa carro. A gente fica até começar a live, a gente fica sem nada aqui. Quando a gente começa a live, acho que as pessoas me ouvem, né? Vamos passar lá pra gente dar uma buzinada, né? Então, se você estiver ouvindo a buzina aí de moto aí, desculpa aí, tá, gente? Buzina de moto, de carro, enfim. Perdão aí. Então, voltando ao nosso... Quase que eu perco o fio da meada. Voltando ao que a gente está falando aqui. Eu conheci algumas pessoas que, notadamente, os seus frutos mostravam coisas completamente contrárias àquilo que essas pessoas faziam. Só que essas pessoas continuavam praticando os mesmos erros. Por quê? Essa é a impressão que a gente dá. E você e eu temos que tomar esse cuidado. Porque
Quando a gente, enfim, é usado por Deus, as coisas acontecem, ou seja, as palavras proféticas se cumprem, os milagres acontecem, passa a impressão que a gente está, beleza, ô Senhor, se está acontecendo, se eu estou sendo usado, é que eu estou certinho. Ou seja, passa a impressão que aquele erro que a pessoa está cometendo, que a pessoa sabe que está cometendo, Deus está falando, beleza, pode continuar errando porque eu estou te usando. Você vai se dar bem. E não é assim, não será assim. Porque a pessoa vai viver a vida inteira até, ok, vão acontecer as coisas, mas os seus frutos vão ser completamente contrários. E aí ela vai ouvir. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. A pessoa vai ficar assim, meu Deus, mas eu fiz tanta coisa. Tanta gente recebeu palavra profética, tanta gente foi curada, tanta gente foi restaurada, tanta gente foi abençoada, tanta gente eu batizei, tanta gente eu fiz acontecer. Você está entendendo? Se você entende que Deus está falando em nome de Jesus, creia, Deus está falando contigo, deixa no comentário aí. Enfim, a gente pensa assim, eu fiz, acontece. Então, eu conheci algumas pessoas assim, que notadamente os seus frutos eram terríveis e você falava, meu Deus, como? E essas pessoas continuavam porque na mente delas, e uma delas chegou a confessar para mim, disse, não, beleza, Deus tá tranquilo, porque eu profetizo e acontece, eu oro e acontece, eu expulso o demônio, ele sai, eu ministro cura e acontece a cura, só que você viu o fruto totalmente diferente da pessoa. E não dá para enganar. Está escrito, portanto, pelos seus frutos os conhecereis, versículo 20. E a gente não pode cair nesse erro. Você e eu, nós não podemos cair nesse erro de morte, nesse erro que vai ferir de morte a nossa vida. Ok? A gente vai, enfim, fazer um monte de coisa para Deus, achar que está sendo abalizado por Deus, que Deus está aprovando nossa conduta, e quando Deus não está. E o que acontece é que Ele está agindo de infinita misericórdia com as pessoas que estão ao nosso redor, ou seja, quem está ao teu redor precisa ouvir a palavra, precisa ouvir que o Senhor está voltando, precisa ser ministrado, e foi você, é você, sou eu, mas a gente está todo errado. E os frutos estão mostrando isso. Só que dentro de nós, dentro de mim, eu estou pensando assim, beleza, se Deus está fazendo é porque eu estou certo, ou então Ele está aceitando isso que eu estou fazendo. E não é isso. Porque vai vir aquele grande dia. E a pessoa fala assim, Senhor, beleza? Primeira pessoa vai, né? Vai pensar assim, meu Deus, por quê? Eu fiz acontecer, tal. E vai ouvir. Você pratica iniquidade. Ou seja, trocando em miúdos, você esteve na minha presença todo o tempo, mas já você não acertou a tua vida, não quis realmente um conserto pleno e achou que porque as coisas estavam acontecendo, Deus falando, né? Eu estava de acordo com os teus erros e eu não estava de acordo com os teus erros. E no caso, se a pessoa partiu antes, você morreu nos teus delitos ou se foi arrebatado? Ou se não foi arrebatado, se ficou aqui, né? Que não vai ser arrebatado. Aí a pessoa vai pensar, meu Deus, por quê? E isso vai acontecer principalmente, vamos supor, né? Arrebatamento. Suponhamos que o arrebatamento seja agora. Puf, arrebatamento. Eu não quero citar eu não quero nem conjecturar que a gente vai ficar. Então suponhamos que aquele que ficou foi uma pessoa fervorosa, que orava, que ministrava, mas ficou. Ficou, e diz a Bíblia que o entendimento dessa pessoa vai ser imediatamente tirado. O Espírito Santo vai embora, um abraço. A partir de agora, né, quando Cristo arrebatar a igreja, quem ficar aqui vai ser regido pelo anticristo. O anticristo vai realmente reinar com o falso profeta e aí não vai ter escapatória. Só vai ter escapatória para os judeus convertidos, ou que se converterem. A Bíblia chama de mártires, né? Os mártires da grande tribulação. Aí vai chegar, aí depois vai ter a Batalha da Magedon, depois vai ter o milênio, parará, e aí vem um julgamento, o trono branco, né? Aí os livros vão ser abertos. E aí a Bíblia diz que toda língua confessará. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos, 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 todos. Desde do início dos primórdios de tudo que você possa imaginar como mundo até os dias de hoje. Ou seja, todas as pessoas que blasfemaram, todas as pessoas que fizeram acontecer, todos os tiranos mundiais, imagine Adolf Hitler ajoelhado e dizendo assim, Jesus Cristo é o Senhor.
Imagine Benito Mussolini ajoelhado e falando assim: Jesus Cristo é o Senhor. Imagine Saddam Hussein ajoelhado e falando assim: Jesus Cristo é o Senhor. Imagine tantos tiranos, Muammar Gaddafi ajoelhado e falando: Jesus Cristo é o Senhor. Imagine todos os tiranos, todos os corruptos, todos os, enfim. Ai, meu Deus. Todos aqueles que blasfemaram, todos aqueles que vilipendiaram a família, os bons costumes, que, enfim, não dá para falar muito, né, que a gente está em censura. Mas, enfim, imagine toda essa turma, toda essa gente, todos, imagine os poderosos, os de caneta na mão que dão sentença e se acham os deuses. Imagine essa turma, né? Imagine aí aquele careca aí, né? Famoso cabeça de ovo, né? Tendo que se ajoelhar e falar assim: Jesus Cristo é o Senhor. Imagine. Ou será assim? Esses blasfemaram, esses rejeitaram a Cristo. Agora o pior vai ser aqueles que supostamente conheciam, pessoas criadas no Evangelho, criadas dentro da igreja, pessoas que conheciam tudo, pessoas que estavam, enfim, normal, mas que infelizmente ainda continuam praticando a iniquidade. Esse é que é o problema. Eu não sei se você entende, mas eu sei que Deus está falando contigo. Porque quem está já com o diabo, está com o diabo. Né? Mas e aqueles que acham que estão com Deus, que acham que estão fazendo a vontade dele, mas não estão? Veja qual não será a sua decepção. Portanto, em nome de Jesus, coloque no teu coração essa certeza. Uma certeza que nós precisamos ter. E não pode fugir de nós. A nossa vida precisa estar em pleno ajuste com o Espírito Santo de Deus. A nossa vida precisa estar em concerto com o Senhor Jesus Cristo. A nossa vida precisa estar em sinceridade com Deus. E a cada dia a nossa oração é: Senhor, me purifica, me restaura, me liberta. Porque eu não quero bancar o hipócrita, o fariseu. Eu quero ser o que eu sou. Eu sou isso aqui, Senhor. Então me restaura, me conserta, me vivifica. Porque eu preciso e eu quero ser salvo. Independentemente de eu querer a salvação de outras pessoas, eu quero primeiramente a minha salvação. Então, que realmente façamos assim. Que realmente entendamos que o Senhor quer para mim e para você um comprometimento com a presença dEle. Sinceridade. É evidente, Deus sabe que... A Bíblia diz que Deus sabe que somos pó. Ou seja, Deus entende, gente, a nossa vida. Deus entende o que passamos. Deus conhece. O que a gente não pode simplesmente é falar: Senhor, eu estou alheio a tudo isso, enfim, eu não me meto nisso, ou simplesmente eu estou fora disso. Queridos, a gente já está envolvido até o pescoço com tudo. Por quê? Porque a obra de Deus tem que fluir em nossas vidas. Você entende o que Deus está falando? A obra de Deus precisa fluir na minha e na tua vida. Nós já estamos envolvidos, querido. A gente já está dentro. Não dá mais. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto, não é digno. Então, já estamos aqui. Agora é só ir para frente. Buscando, adorando, glorificando. A gente vai sofrer, obviamente, mas cremos que o Senhor nos abençoará poderosamente. Por isso, em nome de Jesus, que sejamos boas árvores, para que os frutos bons possam florescer. E aí, para terminar a mensagem, eu só quero dizer uma coisa: te prepara, porque a boa árvore, como vai gerar fruto bom, o que vai acontecer? Esse talvez seja a retórica mais falada, né, entre os crentes na questão de frutos bons, né? Se você tem frutos bons, prepara que vem pedrada, né? Vem pedrada nessa árvore para tentar fazer o fruto bom cair. Ou então tem cutucadas, né? Lembra? Eu, quando era guri, quando eu queria tirar uma fruta, né, de um galho enorme, a gente pegava um pedaço de bambu e cutucava, né? Até aquilo cair. Então vão vir as cutucadas. Então é assim. Não obstante a gente dar bons frutos, prepara, porque se eu e você, com bons frutos, não formos apedrejados, cutucados, alguma coisa, então não é bom fruto, porque o bom fruto, ele vai cair, a pessoa vai olhar e falar: acabou.
Pelo fruto, conheceu que não é legal. Agora, se o fruto é bom, vai estar lá bonitinho, a pessoa, opa, é aquele lá, pô, pedra, ou então, vamos catucar. E nem sempre, né? Sempre na primeira catucada não cai, né? Tem gente que sabe, você fica pá, 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 e não sai. Ok? É assim, gente. Então, se você está dando bom fruto, prepara que você vai sofrer perseguição. Mas o Senhor vai te dar força, vai te dar graça, vai te dar vida e você vai até o final da tua vida provando para você mesmo que você é um bom fruto e você pode continuar sendo um bom fruto. É só ser fiel, é só ser sincero, é só estar na presença de Deus e não negar a fé, não apostatar. Que assim o Senhor te dê graça, vida e saúde e que nós possamos ser excelentes árvores, para que os nossos frutos sejam excelentes. Que o Senhor fale conosco poderosamente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Você pode adorar o nome do Senhor Jesus